Irmãos, graça e paz, professor Ney falando. Hoje eu gravo mais um vídeo daquela série de vídeos onde eu venho explicando o Novo Testamento. Eu estou trabalhando o Evangelho de Mateus e finalizando o Sermão do Monte. Hoje eu finalizo o Sermão do Monte. Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensina a respeito da vida cristã, princípios básicos para a vida cristã, a prática da vida cristã. Princípios esses de alerta, princípios esses que vão nos levar ao caminho da salvação se assim o praticarmos. Então o Senhor traz uma série de ensinamentos e finaliza com essas palavras que eu vou ler aqui agora. Versículo 24, capítulo 7, versículo 24, o Senhor disse: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. São os versículos 24 a 27. Bem, aqui finaliza o Sermão do Monte. E nessas palavras do Senhor, ele trabalha um conceito que, na verdade, ele já vinha trabalhando nos capítulos 5, 6 e 7, um conceito conceitos duplos. Como assim conceitos duplos? O Senhor fala a respeito dos dois caminhos, né? O caminho para a salvação, o caminho da perdição. O Senhor fala das duas portas, a porta estreita, a porta larga. O Senhor fala dos dois discípulos, né? Aqueles que chegariam diante deles e diriam: Senhor, Senhor, né? Em teu nome fizemos isso, aquilo, outro, né? Então o Senhor também trabalha o conceito dos falsos e dos verdadeiros mestres, falsos e verdadeiros profetas, mais especificamente. E aqui não é diferente. O Senhor novamente trabalha com um conceito duplo, ou seja, pega dois exemplos, ou seja, um construtor que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. Isso nos ensina uma coisa extremamente importante, a de que, quando se trata de vida espiritual, não existe um meio termo. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você está caminhando para o céu, rumo à salvação, ou não, você está indo para o inferno. Na verdade, para que o homem caminhe para o inferno, ele não precisa fazer nada, ele basta ser ele mesmo. Agora, para o homem e para o céu, ele precisa sim aceitar Jesus e viver de acordo com os ensinamentos do Mestre. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno, basta você ser você mesmo. E o Senhor diz, através desses ensinamentos, de que não existe uma terceira opção, um terceiro caminho. Ou é um ou é outro. Tanto é que ele disse: quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajunta espalha. Então, apesar de ter tantos ensinamentos por aí, tantas vozes e tantas correntes ensinando tantas possibilidades, o Senhor disse que só há dois caminhos: céu e inferno, verdadeiros discípulos e falsos, aqueles que serão salvos e não. E aquele finda dizendo que só há dois construtores: aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha e aqueles que edificaram a sua casa, né, sobre a areia. E o que ele quis dizer com isso? Bem, a rocha é muito clara. A rocha sabemos que é Jesus. Jesus e os seus ensinamentos, a pessoa de Cristo. E os seus ensinamentos são a rocha a qual devemos firmar a nossa vida, a nossa base, os nossos conceitos, os nossos princípios e preceitos. A nossa vida deve estar edificada na pessoa de Jesus e nos seus ensinamentos, que estão todos registrados na Bíblia Sagrada. E quem são esses construtores? Os construtores somos nós, todos que estamos nesta terra, todos que já passaram, que aqui estão e que ainda virão. Esses são os construtores. E o que é a casa? A casa é a vida espiritual. Então, os construtores são as pessoas, a casa é a vida espiritual, a rocha é Jesus. E a areia? O que é a areia? A areia são todas essas vozes que estão por aí afora que dizem que você pode obter êxito e sucesso fora da pessoa de Cristo, né? Isso falando no sentido espiritual.
É claro que se você trata de assuntos diversos, como por exemplo questões financeiras, né, questões sentimentais, você pode sim pegar ensinamento com outras pessoas, com outros mestres. Mas no que diz respeito à salvação, você deve ouvir Jesus. Você deve aprender dele. E observe ainda o seguinte: esses homens, esses construtores que edificaram sua casa, um sobre a rocha e o outro sobre a areia, eles enfrentam as mesmas adversidades: vento, chuva, tempestade, os rios transbordantes. Então eles passam, apesar de um estar em Cristo e o outro não, eles passam pelas mesmas situações, com a diferença de que aquele que estava firmado na rocha, que era Jesus, ele prevalece, enquanto aquele que estava firmado na areia, que são tantas vozes por aí afora, que são tantos ensinamentos diversos, ele ruiu, a casa dele ruiu, ou seja, a vida espiritual dele foi a ruína. E como o Senhor disse aqui no versículo, ele não só foi a ruína, mas no versículo 27 ele termina dizendo, sendo grande a sua ruína. Em outras palavras, cristãos ou não, passarão pelas mesmas intempéries, pelas mesmas tempestades enquanto estivermos nessa vida, mas se você está alicerçado em Jesus, você vencerá. Você não está sozinho. Você não vai ruir, a sua vida não vai desmoronar, mas se você está seguindo outras filosofias, outros ensinamentos e não a pessoa de Cristo, meu amigo, você está caminhando em direção à perdição. E quem está falando isso não sou eu, é Jesus, está registrado na palavra dele, não sou eu, só estou reproduzindo aquilo que ele falou. Então, o que te falta para você firmar a sua vida em Cristo e nos seus ensinamentos? Eu espero que você não esteja a fim de caminhar para a sua destruição, para a sua ruína, porque o destino de todos aqueles que não seguirem a Cristo e não atentarem-se para os seus ensinamentos estão caminhando para a inevitável ruína. E não é isso que Jesus quer para você. Então, basicamente, a interpretação dessa passagem é isso. Construtores somos nós, eu, você, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o seu colega. A casa e a vida espiritual. Os rios que sopraram, os ventos e as tempestades são as circunstâncias do dia a dia que vêm com o intuito de nos derrubar e em muitos casos derrubam aqueles que não estão firmados em Jesus. Então é isso que a passagem basicamente nos ensina. E nos versículos finais dessa sessão, desse capítulo 7, diz assim, ó. Fim do Sermão do Monte, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, qual era a diferença entre Jesus, o ensino de Jesus e o ensino dos escribas, os mestres da época? Os mestres da época, eles ensinavam a partir de outros mestres, da literatura produzida por outros escritores, por outros professores, e o ensino é vazio de sinais. Enquanto o Senhor não, o Senhor ensinava tendo como a sua fonte a palavra de Deus. Nesse caso, o Antigo Testamento, já que o Novo ainda não existia, estava em construção, né? E, na verdade, ele seria ainda construído. Então o Senhor tinha como base do seu ensino a palavra pura do Senhor Deus registrada no Antigo Testamento. Ele não recorria a outras fontes. A fonte era a palavra de Deus, ele era a autoridade, ele era a própria palavra encarnada, a palavra viva. E ele demonstrava essa autoridade através de sinais e prodígios, cura, libertação, autoridade espiritual. Então as multidões ficaram maravilhadas diante de Jesus, diante do seu ensino. Mas é triste saber que mesmo com as multidões maravilhadas, muitos daqueles que ali estavam não quiseram seguir o Senhor. Se maravilharam diante dos milagres, se maravilharam diante da pessoa de Jesus, da sua autoridade, dos seus ensinos, mas ainda assim não andaram nos caminhos que conduziam à salvação. Então, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, que você tome a decisão de edificar a sua vida espiritual, a sua vida terrena, na pessoa e nos ensinamentos de Jesus, porque independente do que aconteça, se você estiver alicerçado em Cristo, nada te derrubará.
não serão os rios, não serão os ventos, não serão as intempéries, não serão as tempestades que vão te derrubar. Agora, se você está caminhando sem Jesus, uma hora, a ruína vai chegar. Então, espero que você desfrute desse estudo e que o Espírito Santo transmita essas palavras em algo real e prático no seu coração, na sua vida. Volto, se Deus assim permitir, para o capítulo 8 em diante. Amém.